Então, pessoal, será que eu consigo chegar no meu primeiro milhão investido antes dos meus 50 anos? Gente, não parece, mas já estou com 40 anos. Será que eu conseguiria até os meus 50 anos estar com um milhão de reais investidos? Ellen, enfermeira, investidora e milionária. Olha aí que poderosa. Isso aí vai acontecer e por mim vai acontecer o quanto antes possível. E como eu pretendo chegar no meu primeiro 1 milhão investidos? Quando será que é necessário, no meu caso, para conseguir investir mensalmente com uma rentabilidade mais ou menos de quanto para conseguir chegar até os meus 50 anos com 1 milhão de reais investido? Que cálculo eu teria que fazer, né? Hoje, vou estar mostrando para vocês aqui a maravilha que é os juros compostos e como ele tem que ser o seu, o meu, o nosso melhor amigo, o nosso maior aliado para você chegar na realização das suas metas financeiras, para você construir e chegar a realizar todos os seus sonhos financeiros. O que você precisa saber sobre os juros compostos para chegar lá? Então, pessoal, não sei vocês, mas como eu já falei aqui, eu sou enfermeira e trabalho na assistência. E o trabalho de enfermeira é sim um trabalho muito pesado, muito cansativo, muito exaustivo. Para falar a verdade, eu não conheço nenhuma enfermeira que tenha um certo tempo de enfermagem, alguns anos de enfermagem, e que não apresente algum tipo de dor especificadamente que tenha ganhado devido ao trabalho. Gente, sim, é um trabalho que fisicamente, emocionalmente, espiritualmente acaba com você. Apesar de ser, sim, um trabalho que, para quem gosta da área, é extremamente reconfortante, né? Te faz muito feliz. Então, como eu já falei para vocês, eu comecei a investir no ano de 2021, né? E eu quero o mais rápido possível conseguir diminuir essa minha carga de trabalho, essa minha quantidade de horas de trabalho, né? E para poder chegar nisso, já que eu não sou rica, infelizmente ainda não, eu preciso trabalhar a minha riqueza, trabalhar, investir, estudar. Eu falo aqui que o canal foi criado com esse intuito, né? Para conseguir me obrigar a estudar mais, aprender mais, para poder investir de uma forma melhor, com mais conhecimento, menos erros, maior possibilidade de eu conseguir estar alavancando a minha banca, né? Aumentando a minha quantidade de valor nos investimentos. E na página da BTG Content tem explicando bem direitinho o que é os juros compostos, né? Os juros compostos são aqueles nos quais os juros são incorporados ao capital. Com a taxa sim, o valor cresce muito mais rápido do que com os juros simples. No caso de uma dívida é perigoso, no caso dos investimentos é excelente, né? Um dos segredos para o funcionamento de uma estratégia de investimento envolve os juros compostos. É pela aplicação consistente da taxa no seu patrimônio, pode se multiplicar, levando ao alcance dos seus objetivos definidos. Por isso, os juros compostos tem que ser sim o seu melhor amigo para essa empreitada. Para aproveitar, aí faz aqui um resuminho, né? Agora vamos diretamente para o que é os juros compostos, né? Os juros compostos são aqueles nos quais os juros do mês são incorporados ao capital, como já tinha falado antes. Com a taxa sim, o valor cresce muito mais rápido do que com os juros simples. No caso de uma dívida é perigoso, no caso de um investimento é excelente. Em ambos os cenários de dívida e investimento em instituições financeiras, juros é calculado sempre de modo composto. Um exemplo de amplificação desse tipo de juros porém, também é possível focar nos juros compostos que trabalham por você e que podem contribuir para uma vida financeira mais tranquila. A diferença entre os juros compostos e os juros simples, né? Os juros compostos é aplicado sobre o valor do último mês, acumulando os efeitos dos juros anteriores. Ou seja, nesse caso,
o valor cresce exponencialmente e é o que se chama de juros sobre juros. Um exemplo que eles dão aqui, né? Um juros correndo em cima de 10 mil, considerando uma taxa mensal de 1%, no caso dos juros simples, o valor devido aumenta R$100, 1%, né? Ao mês. Em 12 meses, o total seria de 11.200, você teria ganhado 1.200 em cima dos 10 mil, né? No caso dos juros compostos, o valor devido aumenta no primeiro mês R$100, né, que é 1%, mas no segundo mês ele já aumenta 1% em cima dos 10.100 que você tem. Então já seria 101 no segundo mês, R$101 de lucros, né? E no segundo mês, 102,01 no terceiro mês e assim por diante. No final dos 12 meses, por exemplo, no caso de você ter os 11.200 da primeira hipótese, que você teria ganhado 1.200, na segunda hipótese, que é com juros compostos, você teria o total de 11.268,25, um total de quase R$70 acima, num período de 12 meses, né? Dá para notar a diferença, né? Aumentou a quantidade do que você lucrou no final desse período, né? E os juros compostos, especificadamente, eles têm como função aumentar de uma forma exponencial o seu patrimônio, considerando que a incidência é sobre o montante que já acumula o rendimento anterior e a taxa acelera a acumulação de valores. Por isso, são instrumentos importantes no mercado financeiro. Então, pessoal, o que eu vim fazer aqui? Eu vim pegar aqui e mostrar para vocês. No momento, eu tenho 56 mil e uns pouquinhos investidos na Rico, né? Que é a minha carteira aberta. E aí eu vim aqui na internet e vou fazer a simulação calculadora do investidor Sardinha, que eu gosto muito dele, então sempre uso a plataforma dele para fazer esse cálculo, né? Então eu pego o meu exemplo de 56 mil reais que eu tenho investidos e eu coloco, por exemplo, se eu fosse colocar um aporte de R$1.500 todos os meses, né? Com a taxa, vamos botar uma taxa de 1% ao mês, que não é uma taxa impossível, né? 12% anual. Num período de 10 anos, que é o que eu queria, né? Já que eu queria estar me aposentando aos 50. Então vamos lá ver como é que iria ficar essa minha realidade. Calculei aqui, valor total investido, valor total R$506.822,56. O valor total investido seria de R$236 somente e o resto, R$270.822,56 seria de juros compostos, para vocês verem como é importante os juros compostos. Mas ainda não é o valor que eu espero chegar até os meus 50, né? Então vamos aumentar aqui, fazer um exemplo de um aporte de R$2.000 nesse período. R$2.000 aqui de R$2.000 por mês, com a mesma taxa de 12% anual, num período de 10 anos, né? Que R$2.000 é um valor que, se eu focar, eu consigo sim estar aportando. Então vamos ver lá. O total seria R$617.787,58, sendo deles 296 mil de dinheiros que saiu do meu bolso, de verdade, e 321.787,58 de juros compostos. Para você ver como é forte, como é importante o poder dos juros compostos para quem sonha em viver de renda um dia, né? Mas ainda não cheguei no valor que eu queria. Então vamos lá. Se eu conversar com meu esposo direitinho, a gente consegue investir R$2.500 por mês, né? Não sei se todos os meses certinho R$2.500, mas talvez eu conseguiria no total do ano fazer mais ou menos isso, né? Lógico que a intenção é fazer anual. E aí eu já vi agora que eu também não conseguiria chegar no valor de 1 milhão nesses 10 anos, né?
chegaria perto, né? 728.752,60, que seria um valor total investido de R$ 356.000 e o total em juros 372.752,60, né? Então, gente, eu já fico no período desses 10 anos com o valor que eu consigo investir mensalmente, eu provavelmente não conseguiria chegar, né, no primeiro milhão antes dos meus 50 anos. Mas, deixa eu ver, e se eu aumentasse um ano, né, esse valor? 847.819,16, né, que já é muito dinheiro. O valor total investido já viu que aumentou também, 386, e o total em juros compostos, 461.819,16. Então, vamos lá, vamos ver quanto tempo que eu ia precisar para chegar nessa minha meta. 12 anos ainda não. 13 anos. Pronto, com 13 anos eu passaria desse valor que eu, com 53 anos eu conseguiria sim ter chegado a 1 milhão, e não só chegado, mas passado, né? Que seria 1.130.530.079, né? Um bocado de dinheiro. 1.130.530 reais e 79 centavos, com um valor total investido de somente 446, né? Eu falando assim somente, mas um bocado de dinheiro, né? Uma montanha de dinheiro, mas comparado com o que eu iria estar ganhando com juros compostos, é pouco, né? Já que o total em juros que eu iria estar ganhando nesse período seria de R$ 684.530,79, 684.530,79, né? Então, pessoal, será que não vale a pena você se esforçar para conseguir chegar onde você almeja, né? Porque a idade vai chegar de qualquer jeito. Se você não morrer antes, né? Você vai chegar aos 50 anos, aos 60 anos, 65 anos, aos 80 anos. Se você não morrer antes, você vai chegar, né? E aí você tem que pensar, como que você quer chegar nisso, né? Será que não vai doer muito você chegar na velhice, numa situação que você não consegue se ajudar, não consegue se manter sozinha, que tem que estar contando com a ajuda de alguém ou mesmo com a ajuda do governo? Eu não espero precisar passar por isso. Então, vou ficando por aqui. Ela é enfermeira investidora, uma semana abençoada para todos nós. Tchauzinho!